E aí galera, paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD Online. Antes de entrarmos de cabeça no nosso tema de hoje, deixa eu fazer uma pergunta. Você já se sentiu completamente sobrecarregado por uma situação? Como se estivesse preso em um ciclo de problemas que você mesmo criou? Sabe aquela sensação de sufoco onde a única saída é engolir o orgulho e pedir ajuda? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos viajar no tempo e entrar no período mais caótico e montanha-russa da história de Israel, o tempo dos juízes. E vamos conhecer o homem que Deus levantou para quebrar o primeiro grande ciclo de opressão do povo. E aí, estão preparados? Vamos lá! Clamor e libertação, a liderança de Otiniel. Se sua fé fosse um aplicativo de banco que exige autenticação facial hoje, o sistema aprovaria o seu rosto ou diria que você está tentando usar a face dos seus pais? Nesta era de feeds infinitos, quem realmente dita o seu comportamento? O algoritmo que programa sua vontade ou o Espírito Santo que direciona os seus passos? O mundo está cheio de influenciadores digitais que brilham por 15 segundos e desaparecem. Otiniel garantiu 40 anos de paz e estabilidade para sua terra. Qual o segredo para deixar de ser um jovem fogo de palha para se tornar uma liderança constante e inabalável? E então, jovens, vamos orar para iniciar nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença para aprendermos mais acerca da Tua palavra. Fale nos nossos corações através desse grande exemplo que foi Otiniel. No nome de Jesus eu te peço. Amém. A paz, Senhor, jovens, a leitura bíblica de hoje se encontra em Juízes 3, do versículo 5 ao 11, que diz: Habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na tua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Essa foi a leitura de hoje, jovens. Tchau! O livro de Juízes registra o fenômeno da apostasia geracional e a quebra da transmissão da fé. O texto de Juízes 2:10 aponta uma ruptura na tradição viva. A nova geração conhecia a história de Deus, mas não tinha uma experiência real com ele. No arminianismo, entendemos que a salvação e a relação com Deus não são hereditários. Não existe transmissão automática por conta da espiritualidade dos pais. Cada geração precisa exercer o seu livre-arbítrio, a capacidade real de escolha dada pela graça, para então responder ao chamado de Deus. Otiniel é levantado como um marco teocrático para provar que Deus reconecta a história quando o homem se posiciona. Juízes 2:10 diz: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele tinha feito a Israel. Sabe quando você tenta usar o reconhecimento facial ou a biometria de outra pessoa em algum aplicativo? Pois é, não funciona. O sistema exige a sua identidade em tempo real. No reino do céu é exatamente igual. Você não consegue acessar o céu usando a biometria dos seus pais, dos seus líderes, pastores. Precisa ser a sua própria identidade. O Espírito Santo deseja e quer fazer a autenticação da sua fé hoje. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período muito delicado na sua história. Eles já estavam na terra prometida, mas ainda precisavam concluir a conquista de várias outras regiões ocupadas
por povos pagãos. Deus permitiu que alguns inimigos permanecessem na terra para provar o coração do povo e ensiná-los a confiar nele. Em Juízes, capítulo 2, versículo 22, vemos que o propósito não era destruir Israel, mas revelar se eles permaneceriam obedientes à aliança. Muitas vezes pensamos que a presença das dificuldades significa ausência de Deus, mas a Bíblia mostra justamente ao contrário. Deus usa provações para fortalecer a nossa fé, desenvolver o nosso caráter e nos ensinar dependência espiritual. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, a fé também é aperfeiçoada nos momentos difíceis. Se trouxermos isso para a nossa realidade, percebemos que Deus ainda permite provas em nossa caminhada. Às vezes, é uma oração que demora a ser respondida, uma luta dentro de casa, uma dificuldade na escola ou na faculdade, ou uma pressão para abandonar os princípios cristãos. O problema não é a ausência de prova, mas a forma como reagimos a ela. Muitos jovens querem uma vida sem desafios, mas Deus está mais interessado em formar discípulos maduros do que pessoas confortáveis. A prova revela quem realmente somos quando ninguém está olhando. Por isso, quando enfrentamos momentos difíceis, devemos lembrar que Deus continua no controle. A mão que permite a prova é a mesma mão que sustenta o crente durante ela. Então, jovens, vemos que na história de Otiniel, Deus deixa nações inimigas no meio de Israel com um propósito pedagógico e probatório. Era uma forma de Deus treinar a nova geração na arte da guerra. Uma vez que eles não haviam experimentado as batalhas dos seus antecessores, era preciso ter seus próprios desafios, suas próprias experiências. Deus não quer um povo fraco que não saiba manejar uma arma na peleja. Muitas vezes, seja em razão da desobediência, seja da necessidade de passarmos por experiências que fortaleçam a nossa fé, Deus não nos poupa de nossas adversidades. Paulo escreveu que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5, 3, 4. De igual forma, jovens, vivendo no mundo atual, Deus não promete remover os nossos adversários e inimigos, mas Ele sim oferece-nos graça e força para enfrentá-los. Pense no ambiente acadêmico ou profissional atual, onde as discussões sobre ética, moral e espiritualidade são mediadas por discursos relativistas e pautas de cancelamento. Deus permite que você seja colocado nesses ambientes, não para ser destruído, mas para que a sua fé passe por um teste de resistência. A provação, jovens, é o filtro que separa aquele crente de cenário do crente de verdade. Eduarda, qual o perigo de nós se unirmos com pessoas com valores totalmente diferentes dos nossos? O perigo se encontra que nós começamos a achar os seus atos normais, os seus princípios normais e sua maneira de viver normal, sendo que os nossos princípios, nossas maneiras de viver, o nosso Deus é diferente dos demais. Luana, qual o perigo de se unirmos com pessoas com valores totalmente diferentes dos nossos? Agostinho de Hipona, ele dizia que existem dois amores e esses dois amores criam duas cidades distintas. O amor a si mesmo e o desprezo a Deus cria a cidade terrestre, enquanto que o amor a Deus e o desprezo a nós mesmos cria a cidade celeste. O grande risco disso é que na cidade terrestre, aqueles que amam mais a si próprios e buscam glorificar o seu próprio nome, vivem no seu próprio orgulho, buscam somente aquilo que se satisfaz, é justamente que todos esses conceitos penetrem o coração do crente, o coração daquele que vive para um dia herdar a vida eterna. Então pode ser que esse objetivo que você tem de um dia herdar essa cidade celeste nunca venha acontecer, justamente porque você foi corrompido pelos princípios do mundo, através de uma pessoa com o coração corrompido. Mariana, qual o perigo de se unirmos a pessoas com valores totalmente diferentes dos nossos? Jovens, a Bíblia mesmo já diz em Salmos 1, não sentai na roda dos escarnecedores, porque as atitudes malignas nos influenciam mais do que as atitudes do bem. Então, a sua influência cristã perante os seus amigos que não são cristãos, que falam palavrões, que te ensinam coisas erradas e que te insinuam a fazer coisas erradas,
a tendência é nós cairmos para o lado do mal. Às vezes dizemos, vou sentar ali com aquele pequeno grupo de 3 pessoas que não são crentes, mas eu sou cristã, para influenciar a eles a palavra de Deus. A probabilidade é que você se torne o 4º pecador. Então nós devemos primeiramente orar por eles, se revestir do sangue de Deus e aí sim, se Deus nos permitir, orar para que eles sejam salvos. A aprovação de Deus, jovens, não serve para nos destruir, mas para revelar onde realmente está firmado o nosso coração. O povo não foi aprovado no teste. Em vez de enfrentar e derrotar os seus adversários, eles se casaram com suas filhas e adotaram seus costumes pagãos. Eles desobedeceram ao mandamento do Senhor. A ordem divina não era ética, mas era espiritual. Casar-se com mulheres dos povos cananeus significava abrir porta para a idolatria e abandono do Senhor, como de fato aconteceu. A mistura levou à perda da identidade dos valores judaicos. No Novo Testamento, este princípio ainda permanece, com a advertência de que os salvos em Cristo não pode se prender a um jugo desigual com o incrédulo. Por isso, o jovem cristão deve orar a Deus e ter relacionamentos com pessoas que expressam seus valores e princípios bíblicos. O jovem que escolhe entrar por esse caminho de forma deliberada corre o sério risco de se apostatar na fé. A apostasia nunca é um salto no abismo, é um escorregão lento, feito de pequenas concessões diárias, onde o jovem vai silenciando e anestesiando a voz da graça preveniente. Hoje, o sincretismo funciona por meio do algoritmo do mundo. É o jovem que consome conteúdos de podcasts que zombam da fé, adota a filosofia do siga seu coração e tenta colocar tudo isso na playlist do Louvor de Domingo. É o sincretismo estético e ideológico, onde você consome a ideologia do mundo e quer manter a capa de crente. Quem alimenta a carne com o feed do mundo diariamente e o espírito só no culto de domingo, cria uma alma desnutrida e vazia de Deus. Sem uma mudança urgente de hábitos, o fim trágico é a morte por inanição espiritual. Então, jovens, continuando essa análise do tema de hoje, nós vemos que o livro de Juízes registra que Israel passou por 6 grandes ciclos de apostasia espiritual. Isto é, rebelião espiritual e falta de fé, escravidão, clamor a Deus, resgate de Deus e, em seguida, novo afastamento de Deus. Esse padrão de acontecimentos revela várias verdades básicas. Primeiro, a tendência natural humana do povo de Deus, mesmo depois de experimentar renovação espiritual e restauração, é de declínio espiritual. Somente uma forte fé, uma gratidão sincera, um esforço persistente em desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus e uma constante rejeição dos desejos ímpios permitirão que o povo de Deus mantenha o seu amor a Deus e o seu comprometimento com a pureza moral. Em decorrência da perda de identidade vivendo sob influência dos falsos deuses, os israelitas, meus irmãos, esqueceram do Senhor. Isso mostra que decisões sem pensar em relacionamentos estabelecidos fora da palavra de Deus levam ao desvio e até mesmo à apostasia da fé. Quando o povo de Deus faz concessões ou rebaixa os padrões dados por Deus, perde as bênçãos de Deus e sua orientação e proteção. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. Juízes 3:8. A entrega de Israel a Cusã-Risataim, que significa duplamente ímpio, representa a retribuição imanente do pecado. Naquela época, o Império Mesopotâmico impunha um regime de vassalagem opressiva, confisco de bens, ou seja, trabalhavam, mas o fruto ia para o opressor.
Medo constante por patrulhas vigiando as cidades e a destruição de identidade. Há uma ironia geográfica nisso. Abraão foi tirado dali por Deus para ser livre. Seus descendentes usam o livre-arbítrio para voltar a serem escravos no mesmo lugar. O abuso do livre-arbítrio deságua na perda da própria liberdade. Hoje, o cativeiro é invisível. Ele entra pelas telas e instala-se na química cerebral. É a escravidão da atenção. O jovem entrega de 6 a 8 horas diárias rolando feeds, o tributo do tempo, gerando lucro para as plataformas, enquanto sua vida espiritual fica estagnada. Vive sob o monitoramento do medo de ficar de fora, dependente de likes e ansioso pela comparação. O pecado promete emancipação, liberdade, mas entrega uma mente hiperestimulada e uma alma aprisionada. Jovem, o que mais tem te escravizado nos dias de hoje? O mundo te promete o topo, mas o contrato com o pecado sempre termina com você algemado no porão. Sem Cristo, a sua suposta liberdade se torna o seu pior cativeiro. Se o seu tempo de tela é maior do que o seu tempo de altar, você não é livre. Você é apenas um escravo hiperconectado. Diante desse cenário de retorno à escravidão, Deus levanta um libertador para o seu povo, mas isso só ocorre mediante o clamor do povo. Quando a situação ficou insuportável, Israel clamou ao Senhor. Clamar é mais do que fazer uma oração rápida. É reconhecer que somente Deus pode trazer a solução. Clamor é um pedido de socorro num momento de grande aflição. O clamor nasce da humildade e do arrependimento. Se há uma coisa que podemos aprender com Israel nesse momento é a sua disposição em recorrer ao Senhor, demonstrando contrição e arrependimento. O coração de Deus é tocado quando há arrependimento, e somente por meio do arrependimento que há restauração e avivamento. Por isso, ouvindo o gemido, o clamor do povo, Deus levantou um libertador para o seu povo. Quando o povo precisa de libertação, quem provê o libertador é Deus. Isso é uma sombra da graça que se revelará em Cristo, o Salvador do mundo. Do meio do seu povo, Deus levanta líderes para cumprir o seu propósito e realizar missões específicas. Quando enfrentamos problemas familiares, problemas no trabalho, medo do futuro, ansiedade, pecados repetitivos, precisamos aprender a clamar ao Senhor. Muitos tentam resolver os seus problemas sozinhos, mas Deus deseja que os seus filhos dependam dele. Antes de uma prova importante, alguns jovens confiam apenas na sua capacidade. Outros estudam e também colocam a sua confiança em Deus através da oração. Quando enfrentamos crises familiares, emocionais ou espirituais, o primeiro recurso deve ser Deus e não o último. O fundo do poço pode se tornar o lugar onde a nossa voz alcança o céu. Otiniel foi o primeiro juiz levantado por Deus para libertar Israel da opressão. Seu nome aparece logo no início do livro de Juízes e sua história nos mostra que Deus continua levantando pessoas quando o povo se decide voltar para ele. O interessante é que Otiniel não era apenas um guerreiro habilidoso. A Bíblia destaca que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Isso nos ensina que a verdadeira liderança não nasce apenas da capacidade humana, mas da capacitação divina. Em uma época de confusão espiritual, Deus encontrou alguém disposto a obedecer. A vitória de Otiniel não foi um resultado apenas de estratégia militar, mas da ação de Deus através de uma vida disponível. Deus sempre procura pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Hoje vivemos em uma geração que valoriza muito a aparência, os seguidores e a influência nas redes sociais. Porém, Deus continua procurando jovens que tenham caráter, compromisso e disposição para servi-lo. Otiniel nos ensina que não precisamos esperar ser famosos ou reconhecidos para fazer a diferença. Deus pode usar um adolescente para influenciar a sua escola, sua família e seus amigos. A pergunta não é se temos recursos suficientes, mas se estamos dispostos a ser instrumentos na mão do Senhor. Quando alguém se coloca à disposição de Deus, ele capacita, fortalece e conduz. Otiniel nos lembra que Deus não chama os capacitados. Muitas vezes,
Ele capacita aqueles que ele decide chamar. O nome dele já era uma profecia. O nome Otiniel não foi escolhido por acaso. No original, em hebraico, significa leão de Deus ou força de Deus. Ele fez jus ao nome. Quando o cenário era de total fraqueza e desânimo em Israel, Deus despertou o leão que estava nele para rugir contra a opressão. O vilão tinha nome de personagem de filme. O inimigo que Otiniel derrotou tinha um nome quase impronunciável e intimidador: Cusã-Risataim. Esse era o rei da Mesopotâmia. O mais curioso é o significado desse nome no hebraico: duplamente ímpio ou duplamente malvado. Otiniel não enfrentou um probleminha qualquer. Ele bateu de frente com o chefão final da maldade daquela época, o DNA de campeão. Sabe aquela história de que o filho de peixe, peixinho é? Otiniel era sobrinho de ninguém menos que Caleb, aquele espião corajoso que, junto com Josué, confiou em Deus e conquistou a terra prometida. Otiniel cresceu ouvindo as histórias de fé do tio e aprendeu desde cedo a não ter medo de gigantes. Ele casou por causa de um desafio de guerra. O casamento de Otiniel parece roteiro de filme de época. O tio dele, Caleb, lançou um desafio: quem atacar e conquistar a cidade de Criat Sefé vai casar com a minha filha, Axa. Otiniel aceitou o desafio, invadiu a cidade, venceu a batalha e ganhou o coração de Axa, o primeiro guerreiro do espírito. Diferente de heróis posteriores como Sansão, conhecido pela força física brutal, ou Gideão, conhecido pelas estratégias com fumaça e panelas, o grande destaque de Otiniel na Bíblia foi o seu alinhamento espiritual. Ele é o primeiro personagem no livro de Juízes sobre o qual é dito explicitamente: veio sobre ele o Espírito do Senhor, conforme Juízes 3:10. Seu maior superpoder era a presença de Deus. 40 anos de paz absoluto. A maior conquista de Otiniel não foi vencer a guerra, mas o que veio depois. Após derrotar o rei duplamente malvado, a Bíblia diz que a terra teve paz por 40 anos. Para uma geração jovem que mudava de ideia e de comportamento o tempo todo, Otiniel conseguiu manter a nação firme, focada e em paz por 4 décadas. Otiniel nos prova que você não precisa ser o mais famoso da Bíblia para ser usado por Deus. Ser fiel no secreto, honrar sua família e se colocar à disposição do Espírito Santo é o suficiente para você mudar a história da sua geração. Na igreja, um jovem pode não ter um cargo, mas demonstra liderança quando ajuda os outros, participa das atividades e incentiva seus amigos a permanecerem firmes na fé. Líderes são formados no serviço, antes de serem reconhecidos publicamente. Jovens, vamos entrar num ponto agora que eu sei que muito interessa a vocês: corte e casamento. A vida de Otiniel nos ensina muito sobre a importância de construirmos os nossos relacionamentos baseado nos princípios da palavra de Deus. Enquanto muitos israelitas se uniam aos povos pagãos adotando seus costumes, Otiniel escolheu construir o seu relacionamento baseado nos mesmos valores espirituais. A escolha de amizades e relacionamento influencia diretamente nossa caminhada com Deus. Um relacionamento saudável não é construído apenas pela atração física, mas por valores compartilhados. Por que Deus orienta sobre isso? Não é uma questão de preconceito ou superioridade, mas de proteção espiritual. Quando o casal possui valores diferentes sobre fé, adoração, criação de filhos, moralidade e prioridades da vida, conflitos são constantes, dificultando e, por vezes, impossibilitando o acordo. O rei Salomão foi um homem extremamente sábio, mas suas muitas esposas estrangeiras influenciaram o seu coração a seguir outros deuses. Isso nos mostra que ninguém é forte o suficiente
para ignorar completamente a influência de quem está com você diariamente. A escolha do cônjuge, jovem, é uma das decisões mais importantes da vida. A atração física, a simpatia e os interesses em comum são importantes, mas não pode, de maneira nenhuma, substituir a fé em Deus. Quando o jovem escolhe alguém que ama a Deus, ambos irão crescer juntos espiritualmente. Porém, quando os valores são totalmente diferentes, surgem conflitos que levam ao enfraquecimento da fé. Jovem, guarde isso com vocês. Depois da sua escolha por Jesus Cristo, a escolha do seu cônjuge é a mais importante. Se você escolher errado, você pode paralisar a sua vida, enterrar seus ministérios e talentos e até mesmo selar a sua eternidade sem Cristo. A pessoa certa não é aquela que apenas conquista o seu coração, mas é aquela que caminha com você na direção de Deus. Então, jovem, pense nisso. O relacionamento que você busca ou vive hoje ajudará você a estar mais perto de Deus daqui a 10 anos? Quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel, ele está destacando a fonte da sua força e da sua autoridade. Em todo o livro de Juízes, vemos que as maiores vitórias não aconteceram por causa do talento humano, mas porque Deus agiu através de pessoas que confiaram nele. Isso é importante porque o livro de Juízes apresenta uma geração marcada por falhas, pecados e afastamento espiritual. Mesmo assim, Deus continuou demonstrando graça ao levantar homens e mulheres para cumprir os seus propósitos. O Espírito Santo era a evidência de que Deus não havia abandonado o seu povo. A presença divina transformava pessoas comuns em instrumentos para realizar tarefas extraordinárias. Essa verdade continua atual para nós. Nenhum jovem consegue vencer sozinho as suas pressões desse mundo. Não é pela força da nossa personalidade, da nossa inteligência ou da nossa experiência. Precisamos da atuação do Espírito Santo diariamente. É Ele que nos convence do pecado, fortalece a nossa fé, nos ajuda a tomar decisões corretas e nos sustenta nas lutas. Muitos tentam viver a vida cristã apenas da força de vontade, mas acabam cansados e frustrados. O segredo da vida cristã não está em tentar mais, mas em depender mais de Deus. Quando o Espírito Santo dirige as nossas vidas, encontramos forças para permanecer firmes em uma geração que faz tudo o que parece certo aos próprios olhos. Imagine um jovem que precisa defender sua fé na escola ou na faculdade. Muitas vezes ele está cercado por colegas que zombam dos princípios cristãos, questionam a Bíblia ou incentivam comportamentos contrários à vontade de Deus. Naturalmente, ele pode sentir medo, vergonha ou insegurança. Porém, jovem, quando você busca a Deus em oração e depende da ajuda do Espírito Santo, recebe coragem para permanecer firme sem precisar discutir ou agir com agressividade. O Espírito Santo o ajuda a ter sabedoria para responder, manter um bom testemunho, resistir à pressão do grupo, demonstrar amor e respeito a Deus mesmo diante das críticas. Assim como Otiniel recebeu capacitação para libertar Israel, o jovem cristão recebe capacitação para viver e testemunhar sua fé no mundo atual. O Espírito Santo não nos chama para confiar na nossa força, mas para viver na força que vem de Deus. Jovens, vamos entender como que funciona a capacitação do Espírito Santo hoje. A ação do Espírito Santo na vida dos juízes prenunciava o grande trabalho do Espírito Santo na vida do Messias e nos últimos dias. Nos dias atuais, o Espírito Santo habita permanentemente todo crente regenerado. Quando estudamos a vida de Otiniel, vemos que o Espírito Santo veio sobre ele para capacitá-lo a liderar Israel e libertar o povo da opressão. Essa capacitação era específica para uma missão. No entanto, a promessa de Deus se tornou ainda maior através de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o Espírito Santo não apenas capacita para tarefas específicas, mas passa a habitar em todo aquele que nasce de novo. Isso significa que cada cristão tem acesso ao auxílio, direção e fortalecimento do Espírito em sua
caminhada diária. O Espírito Santo capacita para vencer desafios, o Espírito Santo guia nossas ações, o Espírito Santo capacita para servir e o Espírito Santo produz transformação em nossas vidas. Otiniel, jovens, não venceu pela sua própria força, mas porque foi capacitado pelo Espírito do Senhor. Da mesma forma, os jovens cristãos não precisam confiar apenas em suas capacidades naturais. Deus disponibiliza o Espírito Santo para fortalecer, orientar e capacitar cada crente a viver uma vida que glorifique a Deus. O Espírito que capacitou Otiniel para libertar uma nação é o mesmo Espírito que capacita o cristão a vencer as batalhas diárias. Quando as nossas forças terminam, a capacitação do Espírito Santo começa. Após ser capacitado pelo Espírito do Senhor, Otiniel enfrentou o rei da Mesopotâmia e alcançou a vitória, libertando Israel da opressão. Essa conquista mostra que a ação de Deus por meio de líderes cheios do seu Espírito produz não apenas libertação imediata, mas também segurança, estabilidade e bem-estar para o seu povo. A paz conquistada por Otiniel foi consequência da obediência a Deus e da atuação do Espírito Santo em sua vida. Quando Deus levanta pessoas comprometidas com sua vontade, toda a comunidade pode ser beneficiada. Hoje, Deus também usa cristãos cheios do Espírito Santo para promover paz onde há conflitos, esperança onde há desânimo e reconciliação onde há divisões. Um jovem guiado pelo Espírito Santo pode influenciar positivamente sua família, sua escola, sua igreja e seus amigos. Na prática, jovem, como isso deve acontecer? Em uma sala de aula, onde existem grupos rivais, fofocas e discussões constantes, você, jovem cristão, deve agir de forma diferente. Em vez de alimentar conflitos, você deve promover o diálogo, não espalhar rumores e incentivar a união. Sua atitude, inspirada pelo Espírito Santo, irá contribuir para um ambiente mais saudável e pacífico. Quem é cheio do Espírito Santo não apenas vence batalhas, também constrói ambientes de paz. Olá, jovens, sejam muito bem-vindos ao nosso Fala Pastor. E vamos à pergunta. A lição aborda casamentos e princípios, mostrando o perigo de Israel em negociar seus valores ao se misturar com outros povos. Como o jovem cristão pode estabelecer limites claros e manter seus princípios inegociáveis nos relacionamentos amorosos e nas amizades no mundo que pressiona para abrir mão da fé? Vamos com calma, porque essa é uma das batalhas que mais derrubam o jovem cristão hoje. E a Bíblia trata disso sem rodeio. Olha o que Deus falou a Israel em Deuteronômio 7. Não contrairás matrimônio com elas. E presta atenção no motivo que ele dá, porque é cirúrgico, pois fariam desviar teus filhos de mim. Deus não estava sendo controlador, nem implicando com os vizinhos. Ele estava protegendo o coração do povo, porque ele conhece uma lei espiritual que a gente teima em ignorar. A gente sempre se molda por quem anda perto, sempre. E a história provou. O homem mais sábio que já existiu, Salomão, caiu por aí. 1 Reis 11 diz, com uma frase de partir o coração: suas mulheres lhe perverteram o coração. O cara que escreveu Provérbios, o homem mais inteligente da terra, foi arrastado pelos relacionamentos errados. Se aconteceu com Salomão, não venha você achar que é forte demais para acontecer com você. E aqui está a lei que você precisa gravar para a vida. Ninguém é neutro. Você não fica do lado de uma influência sem ser influenciado. 1 Coríntios 15 é direto. As más conversações corrompem os bons costumes. Repara que a Bíblia nunca promete que a sua santidade vai contagiar o ambiente errado. Ela avisa o contrário, o ambiente errado contamina você. No mundo espiritual, o limpo não limpa o sujo por encostar. O sujo é quem suja o limpo. E é por isso que Paulo manda em 2 Coríntios 6, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Jugo é aquela canga que prende dois bois
para puxarem juntos. Se um boi quer ir para Deus e o outro quer ir para o mundo, não tem meio termo, um vai arrastar o outro. E quase sempre, quem desce arrasta mais do que quem sobe. Agora atenção, porque aqui mora um perigo de interpretar isso errado. Isso não é desprezo pelo descrente. Jesus foi amigo de pecadores, comeu na casa deles, amou os perdidos. Você não está sendo chamado a ser arrogante, a se achar melhor e a virar a cara para quem não crê. A diferença é essa: Jesus influenciava, não era influenciado. Ele entrava na casa do pecador e o pecador saía mudado. Zaqueu, a samaritana, a mulher adúltera. O problema não é ter amizade com quem não crê. O problema é ter por âncora da sua vida quem está te puxando para baixo. Você pode amar o mundo como Jesus amou, de cima da rocha, estendendo as mãos para puxar para cima, sem descer para o lamaçal com ele. Amar o perdido, sim. Ancorar a sua alma nele, não. E é aqui que tudo encontra Cristo, jovem. Por que o jovem cede nos relacionamentos? Por que abre mão do princípio para manter o namoro, para não perder o grupo, para não ficar sozinho? Por medo da solidão. No fundo do coração tem uma voz: se eu for fiel a Deus, eu vou ficar só, eu vou ficar sem ninguém. E essa é a maior mentira de todas, porque se você está em Cristo, você nunca está só. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. E é melhor estar sozinho com Jesus do que acompanhado e longe dele. E mais, aquele namoro, aquela amizade que só se sustenta se você esconder a sua fé, não te ama de verdade. Te ama enquanto você for igual a eles. Cristo te amou quando você ainda era inimigo dele, e esse amor não negocia você. Então, na prática, 4 coisas. Primeira, decida os seus inegociáveis antes de estar na pressão, não durante. O limite você define na paz, de cabeça fria, não às 11 da noite no calor da emoção. Escreve no coração o que você não abre mão: sua pureza, a sua fé e a sua honra. Quem não decide antes, cede na hora. Segunda, no relacionamento amoroso, a pergunta não é eu gosto dele, é ele me aproxima ou me afasta de Deus? Se a pessoa te puxa para longe de Cristo, ela não é o amor da sua vida, ela é o teste da sua fé. Terceira, escolha bem o seu círculo. Mostra-me os teus amigos, que eu te direi para onde vais. Você não precisa romper com o mundo, mas a sua âncora, as pessoas que seguram a sua alma, precisam ser de quem corre para o mesmo lado que você. Quarta, não tenha medo de ficar de fora. A coragem de dizer isto eu não faço vai te custar alguns convites, mas é melhor perder o convite do que perder a alma. Jovem, o mundo vai te oferecer pertencimento em troca da sua fé. É um péssimo negócio. Você troca o eterno pelo passageiro, troca o rei pela plateia. Não negocie o inegociável. Você já tem dono, já tem família, já tem lugar à mesa do Pai. Princípio não se vende, nem por amor, nem por amizade, nem por medo de ficar só. Porque quem segura a sua mão de verdade nunca vai te pedir para soltar as mãos de Deus. Deus abençoe vocês! Finalizando essa aula, jovens, nós aprendemos com a história de Otiniel que a aprovação fortalece a fé, que o arrependimento sincero move o coração de Deus e que a liderança verdadeira é exercida com humildade, serviço e capacitação pelo Espírito Santo. Otiniel destacou-se não apenas por sua bravura, mas por sua obediência e fé, sendo um instrumento de livramento e paz para o povo de Israel. A história de Otiniel nos mostra também que Deus continua agindo quando seu povo reconhece sua necessidade e clama por socorro. Israel se afastou do Senhor, sofreu as consequências de suas escolhas e viveu anos de opressão. Porém, quando se arrependeu e clamou a Deus de todo o coração, encontrou misericórdia, libertação e paz. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças.
E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso quiz para ver se vocês compreenderam bem o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que levou o povo de Israel a clamar ao Senhor nos dias de Otiniel? A. A escassez de recursos por crises climáticas. B. O desejo de expansão e conquista territorial. C. A opressão estrangeira após se afastarem de Deus. Ou D. A instrução política após a morte de Moisés. Bom, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra C. A opressão estrangeira após se afastarem de Deus. Segunda pergunta: o que capacitou Otiniel de forma legítima para libertar Israel? A. Sua experiência militar e estratégia de guerra. B. Sua influência política entre as tribos. C. O agir e o revestimento do Espírito do Senhor sobre ele. Ou D. O prestígio de sua linhagem como parente de Caleb. Bom, tempo na tela. Muito bem, jovens, olhando aqui para o meu relógio, parece que nossos 10 segundos já se esgotaram. E se você colocou letra D, o prestígio de sua linhagem com parente de Caleb, eu tenho que lhe dizer que vocês erraram, porque a resposta correta é a letra C. O agir e o revestimento do Espírito do Senhor sobre ele. Terceira pergunta: quando enfrentamos as consequências de decisões erradas, qual deve ser a nossa postura? A. Reconhecer a falha, arrepender-se e buscar a Deus. B. Justificar os atos ou transferir a responsabilidade. C. Adotar indiferença e esperar o tempo passar. Ou D. Buscar compensar o erro com boas ações, sem arrependimento. Bom, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra A, que é a resposta correta. Reconhecer a falha, arrepender-se e buscar a Deus. Quarta pergunta: o que a história de Otiniel nos ensina sobre o arrependimento? A. Que o julgamento divino desconsidera a mudança do homem. B. Que o arrependimento sincero move a misericórdia e traz restauração. C. Que o remorso temporário é suficiente para cessar o sofrimento. Ou D. Que a restauração espiritual ocorre de forma automática.
Bom, vocês já sabem. Parece que mais uma vez os nossos 10 segundos já se esgotaram. E se você colocou letra B, que o arrependimento sincero move a misericórdia e traz restauração, vocês acertaram. E bem, jovens, chegamos à nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que a atuação do Espírito Santo em Otiniel nos ensina hoje? A. Que o Espírito Santo capacita seu povo para transformar a sociedade. B. Que a vivência da fé deve se limitar ao ambiente da igreja. C. Que a direção do Espírito operava exclusivamente no passado. Ou D. Que o testemunho cristão não tem relevância social. Bom, pela última vez, tempo na tela. E bem, jovens, os nossos 10 segundos já se esgotaram. E aqueles que responderam certo à última pergunta foram aqueles que colocaram a letra A. Que o Espírito Santo capacita o seu povo para transformar a sociedade. E bem, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto da aula e tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E acertaram porque são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, jovens, para terminar essa aula, vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigada por essa aula de hoje, que o Senhor possa alcançar esses jovens e revelar a tua verdade a cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Tchau, jovens! Deus abençoe! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Otiniel garantiu 40 anos de paz e estabilidade para sua terra. Já esqueci. Otiniel. Então, jovens, continuando a... Gustavo. O Gustavo? Que não? Vou esperar o Gustavo tomar água pra gente continuar a aula, viu, jovens? De construir relacionamentos. Relacionamento. Blom, blim. Então, jovem, na prática, como... Toda Perdão. hora é uma coisa, gente. Perdão, gente. É o Iena? Desculpa. Amor, Gustavo. é você, amor. Gustavo. Gente, mas tá tão engraçado assim. Angélica, chega lá, fica sentada com a gente, tudo fica engraçado. Meu Deus. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.